Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos fazer hoje um exemplo sobre incrementos e diferenciais. Então, nós já vimos a definição em aulas passadas sobre diferenciais e hoje eu vou fazer um exemplo mostrando a diferença prática entre o incremento e o diferencial. Então, o incremento é a variação exata e o diferencial é a variação aproximada. Um deles utiliza a derivada, conceito de derivada pela definição, que é o incremento. Δw é igual a f de x mais Δx, y mais Δy, menos o f de xy. E o outro, que é a variação aproximada, é a diferencial, que ela pode ser escrita como dz igual a fx Δx mais fy Δy. Ou, já pensando em funções com três variáveis independentes, dw. dw igual a fx Δx mais fy Δy. Depois, se tiver uma terceira, mais fz Δz. Lembrando que o Δx é aproximadamente o dx e o Δy é aproximadamente o dy. Então, com o incremento, a gente vai fazer a verificação da variação exata. Com o diferencial, a variação aproximada. E a subtração entre o incremento e o diferencial dá o erro aproximado. Tá? Então, dá para constatar isso e depois, com a inserção da precisão, a gente pode entender se esse erro é significativo ou não. Então vamos ao exemplo. Seja w igual a 3x² menos xy, utilizando incrementos e diferenciais, calcule a variação de w quando xy varia de 1,2 para 1,01, 1,98. Então, ó, o x varia de 1 para 1,01, o y varia de 2 para 1,98. A gente quer saber qual é a variação do w quando ocorrem essas duas variações. Então, vejamos só. Nós temos o x, que é igual a 1, e o Δx, que é aproximadamente dx, é igual à variação do x. Então, o x variou de 1 para 1,01. Esse valor é 0,01. Nós temos o y, que é 2, e passa a ser 1,98. Então, o Δy, que é aproximadamente o dy, varia de 2 para 1,98, menos 0,02. O que a gente quer saber? A variação exata é a variação aproximada. Então, a variação exata, que é o incremento, nós vamos achar aqui. Tá? Vai ser assim. Δw igual. Vamos derivar essa função através da derivada pela definição. Então, eu vou escrever a função como sendo x mais Δx, y mais Δy. Então, a nossa função, está aqui em cima, é 3x² menos xy. Onde aparecer x, eu troco por x mais Δx, e onde aparecer y, eu troco por y mais Δy. Então, aqui ainda não é o Δw, tá? Aqui é o w. Então, Δw é igual. Então, a primeira parte é escrever a função original, substituindo x por x mais Δx e o y por y mais Δy. Vai ficar 3x mais Δx² menos x, que eu vou trocar por x mais Δx, vezes y, que é y mais Δy. Fecha, fecha. Eu vou pôr um parênteses a mais aqui para evitar confusão. Então, a função com os incrementos menos a função original, que é o nosso f de xy, que está aqui, que é o w. 3x² menos xy. A partir desse ponto aqui, a gente só vai desenvolver a operação. Então, Δw é igual. Já vou fazer aqui a abertura do quadrado perfeito e já vou multiplicando por 3. Então, o quadrado do primeiro é x² vezes 3, 3x². 2 vezes o primeiro pelo segundo é 2 vezes x vezes Δx. 2x Δx vezes 3, 6x Δx. Quadrado do segundo, Δx², vezes 3, 3Δx². Aqui o menos. E aí vou fazer as distributivas. Ó. X vezes y, xy. X vezes Δy com negativo, menos x Δy. Δx vezes y com menos y Δx. Δx Δy negativo. Δx Δy. Esse menos aqui é para fazer o jogo de sinal, ó, menos 3x², menos com menos, mais xy.
E nessa parte aqui vai acontecer o cancelamento de alguns elementos, tá? O que dá para a gente cancelar? Esse 3x² com esse menos 3x², esse menos xy com esse mais xy. O que restou aqui é ΔW igual, sobrou 6x ΔX mais 3ΔX², aqui menos x ΔY menos y ΔX menos ΔX ΔY. Para achar esse valor da variação exata, o que a gente vai fazer? Substituir o x por 1, o y por 2, o ΔX por 0,01 e o ΔY por menos 0,02. Então, ΔW igual 6 vezes o x, que é 1, vezes o y, que é 2. Desculpe, 6 vezes x, que é 1, vezes o ΔX, que é 0,01. Vou corrigir aqui. 0,01, tá? 6 vezes x, que é 1, vezes ΔX, que é 0,01, beleza? Mais 3 vezes o ΔX, que é 0,01 ao quadrado, menos x, que é 1 vezes o ΔY, que é menos 0,02, menos o y, que é 2 vezes o ΔX, que é 0,01, menos ΔX, que é 0,01, vezes o ΔY, que é menos 0,02. Tá? Só continha aqui, tá? Mas continha chata, né? Fácil da gente se perder aí nesse caminho, tá? 6 vezes 1, 6, vezes 0,01, 0,06. Aqui, 0,01 ao quadrado vai ter o 1 na quarta casa decimal, vezes 3, 0,0003. Aqui, menos com menos mais, 1 vezes 0,02 dá mais 0,02. Aqui, menos 2 vezes 0,01 dá menos 0,02, esses dois se cancelam. E aqui tem um menos fora, que é esse menos aqui, e tem um menos dentro, que vai dar mais. 0,01 com 0,002, 02, desculpe, é 0,0002. E aí nós temos o resultado final aqui para fechar. ΔW igual 0,06, aqui é quarta casa, 3 mais 2, 5, primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa. O ΔW, a variação exata do W, quando o x passa de 1 para 1,01 e o y passa de 2 para 1,98, é 0,0605. Essa é a variação exata. Variação aproximada a gente vai fazer em uma linha, tá? Que vai ser dW. fx ΔX mais fy ΔY. dW igual derivada parcial da função em relação a x. Derivada dessa função parcial em relação a x, a 6x menos deriva o x dá 1, o y é constante multiplicativa, vai sobrar ali 6x menos y, certo? Vezes o ΔX mais, derivei parcial em relação a x, ó, 6x, derivei o x, deu 1, o y acompanha, 1y menos 1y, derivando em relação a y. Aqui não tem y, dá 0, derivando o menos xy em relação a y, sobra menos x. E esse menos x eu vou multiplicar por ΔY. E aí nós vamos finalizar o exercício. Ó. O nosso dW aqui vai ser 6 vezes o x, que é 1, menos o y, que é 2, vezes o ΔX, certo? Vou colocar um parênteses a mais aqui para evitar confusão. Mais o menos x, que no caso é menos 1, vezes o ΔY, que é menos 0,02, certo? dW igual 6 vezes 1, 6, menos 2, 4.
O ΔX aqui eu já poderia substituir, né? Que é 0,01. 4 vezes o ΔX, que é 0,01, menos com menos, mais 1 vezes menos 0,02, positivo, 0,02. 4 vezes 0,01, 0,04, mais 0,02, o nosso DW é 0,06. Comparando aqui, ó, essa é aproximada, variação exata, variação aproximada, ΔW menos DW é chamado de erro de aproximação. Portanto, é 0,0605 menos 0,06. Vai ser igual a 0,0005. Esse aqui é o nosso erro de aproximação. Por enquanto, a gente não tem ferramentas ainda para saber se esse erro é ou não significativo, tá? Se esse erro vai causar alguma alteração que seja considerável na análise da função ou não, mas é isso que a gente faz no incremento e no diferencial. Analisa se o erro vale a pena a gente fazer a utilização do diferencial, dado o erro que ele causa na variação. Beleza? Então, fórmula do incremento, a gente substitui a função com o incremento, menos a função original, e no diferencial a gente faz a derivada parcial e aplica. Bem mais rápido fazer o diferencial, mas ele tem um erro. Ferramentas para analisar se esse erro é significativo ou não, a gente vai ver depois. O objetivo aqui era verificar a fórmula do incremento e a fórmula do diferencial e a sua aplicação. Beleza, gente? Se gostar do vídeo, deixa o joinha. Se gostou do canal, se inscreve. Estou postando sempre vídeos novos. Salva o vídeo para ver depois, compartilha com os amigos. Muito obrigado pela audiência, até a próxima. Valeu!